Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu sou o pastor Daniel Carneiro, pastor da Igreja Presbiteriana em Jaboatão, uma cidade que fica em Pernambuco. Nossa igreja fica bem no centro da cidade, na rua Floriano Peixoto, por trás da antiga prefeitura da cidade. Eu quero pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as minhas notificações e dê um clique aí no OK, tá certo? Se você fizer isso, eu lhe agradeço muito. Bom, hoje eu quero falar sobre um homem que tem influenciado muito a vida de muitos crentes, sobretudo tem influenciado muito a vida dos crentes de teologia pentecostal. Um homem tido como sendo um grande homem de Deus, como sendo um homem poderoso, avivalista, um homem que certamente você já ouviu falar muito nele. É um homem chamado Charles Finney. Charles Finney. Você já ouviu falar sobre ele, não já? O que você ouviu falar sobre ele? Você ouviu falar dele algo bom ou algo ruim? É sobre ele que eu quero falar neste vídeo, dando a você assim um resumo da vida dele e de sua teologia. Então, quem foi Charles Finney? Primeiramente, Charles Finney viveu por volta dos anos de 1792 e 1875. Charles Finney era um advogado e era antes membro da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Mas, segundo ele, em certo dia, ele disse que experimentou um poderoso batismo do Espírito Santo. Isso à noite, num culto à noite na igreja. E então, na manhã do dia seguinte, ele informou ao seu primeiro cliente, que ele era advogado, dizendo o seguinte: não posso mais defender sua causa. Tenho um chamado para defender a causa do Senhor. Então ele deixou de ser advogado para ser pregador, para anunciar o Evangelho. E um dos sermões mais populares de Finney, veja o tema de um dos sermões mais populares do Finney: os pecadores estão obrigados a mudar seus próprios corações. Veja, isso aqui é diferente de Davi, né? Que no Salmo 51 disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que foi que Davi disse isso? Porque Davi sabia que ele não podia mudar seu coração. Ele sabia que só quem podia mudar o coração dele era Deus. Daí ele ora a Deus: muda, Senhor, meu coração, dá-me um coração puro. Mas Charles Finney entendia que o homem tinha capacidade de mudar seu próprio coração. Daí o tema de seu sermão: os pecadores estão obrigados a mudar seus próprios corações. E aí eu também me lembro daquela passagem do profeta que diz: pode o leopardo mudar assim as manchas de sua pele? Pode. A resposta é não. Então, da mesma forma, o homem não pode mudar as maldades do seu coração, não pode mudar o seu coração. Só quem pode mudar é Deus. Um dos resultados do avivalismo de Finney foi a divisão dos presbiterianos dos Estados Unidos, né? Presbiterianos da Filadélfia e de Nova York, em presbiterianos calvinistas e presbiterianos arminianos. Vê se pode. O presbiteriano, por natureza, pela história, pela teologia, ele é calvinista. Mas aí Finney conseguiu isso, dividir os presbiterianos entre aqueles que são calvinistas e aqueles que são arminianos. As novas medidas de Finney, depois que Finney foi batizado com o Espírito Santo, segundo ele diz, então ele criou umas novas medidas na igreja. E entre elas nós temos o banco dos ansiosos. Ele criou o banco dos ansiosos, colocou um banco assim junto ao púlpito da igreja para chamar pessoas ansiosas, desesperadas, para sentar naqueles bancos. Desse ato do Charles Finney de colocar bancos ali para pessoas ansiosas virem sentar, surgiu o atual sistema de apelo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui à frente. Né?
Também outras medidas tomadas por Finney têm a ver com táticas emocionais que levaram as pessoas a chorarem, né? Ele mexia com as emoções das pessoas e as pessoas choravam, além de outros incentivos que ele fazia. Então, isso é um resumo da vida do Charles Finney, quem foi ele, como é que ele conseguiu o nome que ele tem hoje, né? Tudo isso por conta, segundo ele, do batismo com o Espírito Santo. Então, ele foi levado a sair da igreja presbiteriana e a ser um pregador, né? E a fazer muitas coisas no culto para atrair pessoas para o culto. E entre essas coisas, nós temos o sistema do apelo, né? Que é o fato de trazer um banco e colocar junto do púlpito para que as pessoas viessem sentar naquele banco. Em segundo lugar, qual era a teologia de Charles Finney? Antes de entrar nesse detalhe aqui, eu quero informar a você que a teologia sistemática de Finney é publicada pela CPAD. E na última capa do livro, alguém comenta sobre o livro e sobre Finney e deixa escapar que Finney foi um dos maiores teólogos de todos os tempos. Bom, eu acho que quem escreveu esse comentário na capa do livro, eu acho que não leu o livro para conhecer o conteúdo dele, para conhecer o que Finney ensinava. Porque eu penso que uma pessoa que conhece bem a Bíblia, conhece bem a teologia cristã e lê a sistemática de Finney, jamais diria que ele foi um dos maiores teólogos. Na verdade, Finney foi um camarada cheio de heresias, um camarada cheio de erros teológicos. Então, como é que pode um cara cheio de heresias e cheio de erros teológicos ser um dos maiores teólogos de todos os tempos? Veja, no seu livro Teologia Sistemática, na página 46, Finney responde à pergunta: o crente deixa de ser crente sempre que comete um pecado? O crente deixa de ser crente sempre que comete um pecado? Aí ele responde. O que é que ele responde? Veja bem. Sempre que comete o pecado, o crente deixa de ser santo. Sempre que ele peca, precisa ser condenado, tem de incorrer na penalidade da lei de Deus. Nesse sentido, o crente que peca e o incrédulo encontram-se exatamente na mesma situação. O que foi que ele fez com a justificação? O que foi que Finney fez com a doutrina da justificação? Jogou fora. Jogou fora. Então ele diz que o crente, quando peca, ele volta a estar na mesma conta do incrédulo. Ou seja, ele está perdido. Ele se perde, porque ele pecou, então o pecado tirou a salvação dele. Ao contrário disso, a Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há sobre ele. E isso Paulo diz em Romanos 8:1. E em 1 João capítulo 2, versículo 1, João diz que se a gente pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, quando nós pecamos, o que Deus pede de nós é que nós nos arrependamos, reconheçamos nosso pecado, confessamos nosso pecado e peçamos a Ele a graça de abandonar o nosso pecado. Em nenhum momento a Bíblia diz que quando o crente peca, ele volta a ser um incrédulo. E então ele está perdido tanto quanto qualquer outro incrédulo. Mas Finney diz isso na sua teologia sistemática, né? Dessa doutrina de Finney, de que o crente deixa de ser crente e ele fica na mesma conta do incrédulo quando peca, surgiu a doutrina moderna do crente perder a salvação. Então está aqui a base dos arminianos hoje ensinarem que o crente perde a salvação por conta da influência desse camarada aqui, do Finney. O crente, quando peca, ele deixa de ser crente, ele perde a salvação. Isso foi ensinado por Finney, né? E então, os arminianos, e sobretudo os pentecostais, que são arminianos, seguem essa doutrina de Finney, que você pode ser salvo hoje, mas perder a salvação depois. Pode ser salvo hoje e perder a salvação amanhã. Então, vejamos aqui um outro aspecto da teologia de Finney, que tem a ver com o pecado original. O que é o pecado original? Pecado original é a doutrina bíblica, embora na Bíblia não tenha o nome pecado original. Algumas pessoas fazem objeção ao pecado original porque esse nome não está na Bíblia. Bom,
Se isso tiver valor, então nós vamos deixar de acreditar na Trindade, porque na Bíblia não tem o nome Trindade. De fato, embora não tenha o nome Trindade, tem lá o conceito da Trindade. A Bíblia é cheia de conceitos a respeito da Trindade, né? De passagens que revelam a Trindade. Da mesma forma, o pecado original. Embora a Bíblia não contenha o nome pecado original, ela certamente tem o conceito do pecado original. Ela fala a respeito da verdade do pecado original. Daí, nós dizemos que pecado original é a doutrina bíblica que ensina que o homem é culpado diante de Deus. O homem perdeu a retidão com a qual fora criado, que pecado original significa mais ainda, que ele herdou a natureza corrompida de Adão e que assim, nesta situação, ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a tudo que é espiritualmente bom e inclinado a todo mal, e isso continuamente. Então isso é o pecado original. É o fato de que nós já nascemos pecadores, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, daí a nossa constante inclinação para o pecado. Então, por conta do nosso pecado original, o homem nasce inclinado contra Deus, ele foge de Deus. O homem não tem prazer de vir para Deus, porque ele tem prazer no seu pecado. Então ele vive uma vida voltada para os desejos da carne, para os prazeres da carne. O pastor Augusto de Nicodemos disse que o homem pecador, ele é penso, né? Ele pende, então ele segue a direção do seu pecado. Eu uso a ilustração de um pneu desalinhado do carro. Então o carro vai sempre na direção do pneu desalinhado. Assim o pecador sempre anda na direção do pecado, porque ele é pecador, ele já nasceu em pecado. Ele diz isso. Davi diz assim: em pecado me concebeu minha mãe, em pecado eu nasci e em iniquidade me concebeu minha mãe. Então esse é o ensinamento da Bíblia, que o homem já nasce pecador. Finney negava o pecado original. Então, como é que um dos maiores teólogos pode negar uma doutrina tão clara na Bíblia? É clara a doutrina bíblica do pecado original, mas Finney negava essa doutrina e ele afirmou que os seres humanos são capazes de escolher se desejam ser corruptos por natureza ou redimidos. E dizia mais ainda que o pecado original é um dogma sem lógica e fundamento bíblico. Isso está na página 179 de sua teologia. Então note, veja que coisa, o homem que escolhe se quer ser corrompido ou não, ou se quer ser corrupto ou não, ele que escolhe. Ele não nasce corrupto, ele que escolhe ser corrupto. Ele aprendeu isso, sabe com quem? Com Pelágio, né? Porque Pelágio dizia que o homem nasce inocente. O homem não recebe o pecado de Adão, não herda o pecado de Adão. O pecado de Adão fez mal somente a Adão. Então o homem nasce tão inocente quanto Adão, e então quando ele escolhe fazer o que é errado, aí ele peca. Então Finney aprendeu isso do Pelágio, que foi um herege lá do V século, com quem Agostinho discutiu muito. Então Finney aprendeu com Pelágio que não existe pecado original, né? E que o homem não nasce depravado, o homem não nasce pecador. Ele é quem escolhe pecar através de seu comportamento, através de suas atitudes. Então, segundo Finney, o homem não possui uma natureza pecaminosa, né? Isso é bem contrário a tantos textos da Bíblia que diz que o homem peca desde a sua mocidade. Diz que não existe nenhum homem sequer, nenhum justo, não existe nenhum que faça o bem. Então, qualquer crente que lê a Bíblia, sabe que a Bíblia diz que o homem nasce pecador. E essa foi a razão por que Jesus veio, exatamente para morrer pelo homem pecador, que, aliás, daqui a pouco a gente vai ver, é uma coisa que Finney nega. Um dos maiores teólogos de todos os tempos, o Finney, ele nega que Jesus morreu pelos nossos pecados. É esse homem aí que é ovacionado, que é elogiado, que é engrandecido pelos arminianos, sobretudo pelos pentecostais. Um homem que negou, como a gente vai ver daqui a pouco, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, segundo Finney, o homem escolhe ser corrupto ou não. Porém, nós afirmamos que não é o homem quem escolhe se quer ser corrupto ou não.
Ele não escolhe se quer ser corrupto ou não. Ele já vem com essa corrupção em sua natureza. Ele não escolhe a redenção. Deus é quem o escolhe e o redime, né? Então, não é ele que... Jesus disse que não fostes vós que me escolheis a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, não é o homem que busca a salvação, mas é Deus que busca o homem para salvá-lo. E também, o homem não escolhe ser corrupto. Ele já nasce corrupto, ele já nasce depravado. Uma terceira doutrina, uma terceira teologia do Finney tem a ver com a expiação. Veja, o que é expiação? Expiação é a doutrina bíblica que ensina que Jesus morreu em nosso lugar. Então, por que Jesus morreu? Se pergunta a qualquer crente, mesmo sem ele conhecer a teologia, por que Jesus morreu? Morreu por mim. Por que Jesus morreu? Morreu para salvar o pecador. Todo crente diz isso. Até mesmo aqueles que seguem Finney dizem isso porque não conhecem a teologia de Finney. Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Todo crente diz. Jesus morreu para salvar os pecadores. Mas Finney negava isso. Finney negava que Jesus morreu em lugar dos pecadores para nos dar o perdão e reconciliação e para nos salvar. Ele dizia que Cristo não poderia ter morrido em favor do pecado de qualquer outra pessoa, exceto o pecado dele mesmo. Ouviu? Cristo não poderia ter morrido em favor do pecado de qualquer outra pessoa, exceto o pecado dele mesmo. Finney, um dos maiores teólogos do mundo, segundo está lá, na capa do livro e sistemática da editora CPAD. Ele diz assim mais, o Finney diz assim: é verdade que a expiação por si mesma não assegura a salvação de qualquer pessoa. Veja, isso está na página 217. A expiação de Cristo não assegura a salvação de ninguém. Então o que Jesus fez na cruz não assegura a salvação de ninguém. Jesus não morreu na cruz para assegurar a salvação de ninguém. É o que Finney dizia. Então, como podemos ver, Finney negava a expiação vicária, substitutiva de Cristo, e ainda atribuía pecado a Cristo, quando disse, se Cristo morreu pelo pecado de alguém, foi pelo pecado dele mesmo. Quer dizer, além de negar que Jesus morreu por nós, ainda atribui o pecado a Cristo, porque se ele morreu pelo pecado de alguém, foi pelo pecado dele, né? Então, isso é bem contrário daquilo que a Bíblia nos ensina, que vocês conhecem a Bíblia e sabem que Cristo morreu por nós. A Bíblia diz que em Cristo temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então é por Cristo que nós temos a redenção dos nossos pecados. No seu sangue, ele nos lavou dos nossos pecados. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o testemunho da Bíblia. Mas Finney negava isso aí. Dizer que se Jesus morreu pelo pecado de alguém, foi pelo pecado dele mesmo. Uma quarta teologia ensinada por Finney tem a ver com o novo nascimento ou a regeneração. Veja, Finney dizia que o novo nascimento não é um dom de Deus. Não é um dom de Deus. E que o pecador tem em si a capacidade de mudar sua natureza, seu coração. Você entende agora? Porque ele citou, no começo eu citei o tema do sermão dele, os pecadores estão obrigados a mudar seus próprios corações. Por que esse tema? Porque ele dizia que o novo nascimento não é dom de Deus, mas o novo nascimento é uma capacidade que o homem tem nele mesmo de mudar sua natureza, de mudar seu coração. Foi exatamente por isso, porque ele acreditava que o homem tinha capacidade de mudar seu coração, de mudar sua natureza. Por conta disso é que ele criou o banco dos ansiosos, que é o atual apelo hoje, porque o homem tem em si o poder para mudar sua vida egoísta e se encher de amor benevolente. Para Finney, o novo nascimento não tem nada de sobrenatural. Ele joga fora o texto de João capítulo 13, né? Que o homem nasce do Espírito, quem não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ele joga fora João capítulo 1, sobre aqueles que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, não aqueles que nasceram da carne, mas aqueles que nasceram do alto. Ele joga fora lá, Efésios capítulo 2, que o Senhor nos deu vida estando nós mortos. Ele joga isso tudo fora, né? Então ele diz que o novo nascimento não é, então, uma operação sobrenatural de Deus. O novo nascimento acontece mediante a utilização de técnicas
bem-sucedidas. Então, se o pregador tiver técnicas bem-sucedidas, ele pode converter. Se o pregador tiver técnicas bem-sucedidas, se ele usar muito bem suas técnicas, ele pode converter pecadores, ele pode mudar pecadores, ele pode produzir o novo nascimento na vida de pecadores. Então, para Finney, o novo nascimento é um fenômeno natural e não sobrenatural. Depende de sua técnica. Então, se você for um cara que sabe usar técnica, habilidade, você vai conseguir alguns novos nascimentos na igreja. Então, eu quero terminar essa nossa biografia sobre a vida e a teologia de Finney dizendo o seguinte: é desnecessário dizer que a mensagem de Finney é radicalmente contrária à fé cristã evangélica. Finney tornou-se, na verdade, um rebelde contra o cristianismo evangélico. Ele tornou-se um inimigo do cristianismo histórico, no sentido mais abrangente da palavra. Como vimos, foi este homem, cheio de heresias, quem criou o sistema de apelo, pois ele acreditava que o homem não é pecador por natureza, mas, infelizmente, igrejas e pregadores ignorantes da teologia de Finney absorveram a prática de apelo. Então, veja bem, o meu grande problema com o apelo exatamente na fonte, está exatamente na fonte. Qual é a fonte do apelo? Esse cidadão aqui, com essas heresias, criou o apelo. E igrejas reformadas têm seguido essa prática criada por esse herege aqui. Então, esta é a teologia ensinada por muitos, pelos arminianos. A teologia de Finney é a teologia ensinada pelos arminianos, visto que esse camarada é muito exaltado nos meios arminianos. Portanto, fica aqui essa minha pequena palavra a respeito do Charles Finney, para que você não se encante com esse homem, porque esse homem, na verdade, foi um herege. Tá? Então, deixe que os arminianos exaltem esse homem, deixe que os pentecostais exaltem esse homem. Nós temos homens de Deus de verdade, como Spurgeon, Sproul, entre tantos outros. Mas, então, quando você ouvir falar em Finney, já fique com as antenas ligadas, porque esse camarada deixou uma teologia ruim, deixou uma teologia herética para a gente, ok? Então, Deus te abençoe e te guarde de ser influenciado por hereges como esses aqui, ok? Um grande abraço para você, Deus te abençoe.